Se você chegou até esta oração, é porque precisa de ajuda do céu. Nossa Senhora Aparecida conhece o que você está vivendo agora. Ela sabe das preocupações que tiram sua paz, das lutas que você enfrenta em silêncio e dos pedidos que já não sabe mais para quem fazer. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma mudança, um sinal. Hoje, Mãe Aparecida te chama para não carregar esse peso sozinho. Ela quer interceder por você, levar suas dores, suas necessidades e seus pedidos diretamente ao coração de Deus. Agora, eu te peço um gesto de fé. Feche os olhos por alguns instantes, respire fundo e entregue tudo o que está te preocupando nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Entregue aquilo que precisa ser resolvido, desatado ou transformado. A intercessão de uma mãe nunca falha. Ela cuida, protege e apresenta cada pedido com amor. Permaneça nesta oração até o final. Este é um momento sagrado e Nossa Senhora Aparecida está agindo enquanto você reza. Antes de continuarmos, eu te peço com carinho, curta este vídeo para que esta oração alcance mais pessoas. Escreva nos comentários, Nossa Senhora Aparecida intercede por mim. E se inscreva no canal para rezarmos juntos todos os dias. Agora, com o coração aberto, vamos rezar. Ó gloriosa e bendita Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida e padroeira amada do Brasil, Rainha dos céus e da terra, advogada dos pecadores, refúgio dos aflitos e consoladora dos que choram, prostrados aos vossos pés maternais, com o coração transbordante de amor filial e confiança inabalável, vimos hoje diante de vossa sagrada presença suplicar humildemente vossa poderosa intercessão junto ao trono da Santíssima Trindade. Ó Mãe Aparecida, vós que aparecestes nas águas do rio Paraíba há mais de 3 séculos, revelando-vos aos simples pescadores como sinal eloquente do amor de Deus por nosso povo, vós que escolhestes esta terra brasileira para ser vossa morada especial, derramando incontáveis graças e milagres sobre todos os vossos filhos e filhas que a vós recorrem com fé sincera, dignai-vos acolher neste momento as súplicas ardentes que brotam de nossos corações necessitados. Sabemos, ó Mãe querida, que vosso coração maternal jamais permanece indiferente aos clamores de vossos filhos, que vossos ouvidos estão sempre atentos às nossas orações, que vossos olhos misericordiosos contemplam com ternura cada lágrima que derramamos em nossos sofrimentos e tribulações. Por isso mesmo, com a confiança de filhos que sabem do amor infinito de sua mãe, colocamos aos vossos pés todas as nossas necessidades, angústias, esperanças e sonhos, certos de que não nos abandonareis jamais. Ó Maria Aparecida, Mãe da divina providência e medianeira de todas as graças, intercedei por nós junto ao vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, apresentando-lhe com vosso amor maternal todas as petições que hoje depositamos em vosso coração imaculado. Intercedei, Mãe querida, por todas as famílias brasileiras que atravessam momentos de dificuldade, por todos os pais e mães que lutam diariamente para sustentar seus lares com dignidade, por todas as crianças que crescem em meio à pobreza e à violência, por todos os jovens que buscam um futuro melhor e se sentem perdidos diante de tantas incertezas, por todos os idosos que experimentam a solidão e o abandono em seus dias finais. Intercedei, ó Mãe compassiva, por todos aqueles que sofrem em seus corpos pela enfermidade e pela dor, pelos enfermos que jazem em leitos de hospitais, esperando a cura ou a resignação cristã para aceitar a vontade divina, pelos que enfrentam doenças graves e temem pelo futuro, pelos que convivem com dores crônicas que lhes roubam a alegria de viver, pelos que lutam contra vícios e dependências que escravizam suas vontades e destroem suas vidas. Intercedei também, Mãe bondosa,
por todos aqueles que sofrem em suas almas pela angústia e pela aflição, pelos que carregam o peso esmagador da depressão e da ansiedade, pelos que contemplam o suicídio como única saída para seus sofrimentos, pelos que perderam a fé e caminham nas trevas da desesperança, pelos que foram feridos por traições, abandonos e decepções profundas que deixaram cicatrizes dolorosas em seus corações. Intercedei por nós, ó Nossa Senhora Aparecida, em todas as nossas necessidades materiais e temporais que tanto nos preocupam e afligem no dia a dia. Apresentai ao vosso Filho Jesus as súplicas de todos aqueles que enfrentam o desemprego e não encontram oportunidades de trabalho digno para sustentar suas famílias, dos que estão endividados e não veem saída para suas dívidas que crescem como bola de neve, dos que perderam tudo em negócios fracassados ou em investimentos mal sucedidos, dos que vivem na pobreza extrema sem ter o que comer ou onde morar com segurança e dignidade. Intercedei também, Mãe Provedora, por todos os estudantes que se esforçam para conquistar seus objetivos acadêmicos, pelos que prestam concursos públicos buscando estabilidade financeira, pelos empresários que lutam para manter suas empresas funcionando em tempos de crise econômica, pelos profissionais que buscam reconhecimento e valorização em suas carreiras, pelos agricultores que dependem das bênçãos do céu para suas colheitas e para o sustento de suas famílias. Ó Mãe Aparecida, vós que multiplicastes os peixes na rede dos pescadores, que encontraram vossa sagrada imagem, multiplicai também as bênçãos em nossas vidas, abrindo portas que pareciam eternamente fechadas, criando oportunidades onde só víamos impossibilidades, transformando nossa escassez em abundância através do poder divino de vosso Filho Jesus Cristo, o verdadeiro doador de todos os bens. Intercedei por nós, ó Mãe amorosa, em nossas relações familiares e nos vínculos afetivos que tanto nos são caros e que tantas vezes se encontram feridos, quebrados, destruídos pela incompreensão, pelo orgulho, pela falta de perdão. Levai ao vosso Filho Jesus as súplicas dos casais que atravessam crises matrimoniais profundas e consideram a separação como única saída, dos esposos que perderam o amor e a paixão que um dia os uniu no sacramento do matrimônio, das esposas que sofrem em silêncio, convivendo com maridos violentos, infiéis, viciados ou irresponsáveis, dos pais que não conseguem se comunicar com seus filhos e sentem que perderam completamente a autoridade e o respeito dentro de seus próprios lares. Intercedei, Mãe compreensiva, pelos filhos rebeldes que abandonaram os caminhos da fé e da retidão moral, pelos jovens envolvidos com drogas, criminalidade e más companhias, pelas crianças que crescem sem estrutura familiar adequada, sem amor, sem orientação, sem exemplos positivos a seguir. Intercedei pelos noivos que se preparam para o matrimônio, para que construam suas famílias sobre a rocha firme do amor verdadeiro e da fé cristã, pelos que desejam a graça da maternidade e da paternidade, mas enfrentam a dor da infertilidade, pelos avós que criam netos porque os pais falharam em suas responsabilidades parentais, por todas as famílias que vivem separadas pela distância geográfica, pela migração forçada ou por desentendimentos que parecem insuperáveis. Intercedei por nós, ó Nossa Senhora Aparecida, em nossas lutas espirituais e em nossos combates diários contra as forças do mal que tentam nos afastar de Deus e nos conduzir pelos caminhos da perdição eterna. Apresentai ao Senhor Jesus as súplicas dos que lutam contra tentações poderosas que ameaçam destruir sua vida de graça, dos que caem repetidamente nos mesmos pecados e se sentem fracos demais para resistir às seduções do mundo, da carne e do demônio, dos que foram afastados da igreja por escândalos, decepções ou por influência de pessoas que plantaram dúvidas e questionamentos em seus corações. Intercedei
Mãe Santíssima, pelos sacerdotes que dedicaram suas vidas ao serviço do altar e do povo de Deus, protegendo-os contra as tentações específicas de seu ministério, fortalecendo-os na fidelidade ao celibato e à vocação recebida, livrando-os do orgulho espiritual e da frieza no exercício de sua missão pastoral. Intercedei também pelas religiosas e religiosos consagrados, pelos missionários que trabalham em terras distantes, levando o Evangelho aos que ainda não conhecem Cristo, pelos catequistas e evangelizadores leigos que dedicam seu tempo e talentos à formação na fé de crianças, jovens e adultos. Intercedei por todos nós que desejamos crescer em santidade, mas nos sentimos tão fracos, tão pecadores, tão indignos da misericórdia divina, ajudando-nos a nunca desistir da luta espiritual, a sempre nos levantar após cada queda, a confiar na infinita misericórdia do Pai Celeste, que nos ama apesar de todas as nossas misérias e fraquezas. Intercedei por nós, ó Mãe poderosa, na proteção contra todos os males físicos, morais e espirituais que ameaçam nossa integridade e nossa salvação eterna. Cobri-nos com vosso manto protetor contra os acidentes, as violências, as tragédias que podem nos surpreender a qualquer momento neste mundo perigoso e imprevisível. Protegei-nos, Mãe Vigilante, quando saímos de casa para o trabalho, para a escola, para qualquer atividade cotidiana, guardando-nos dos perigos das estradas, da violência urbana que assola nossas cidades, dos assaltos, sequestros e toda sorte de crimes que se multiplicam cada dia mais. Protegei especialmente nossas crianças e jovens contra os predadores que buscam fazer-lhes mal, contra os aliciadores que tentam envolvê-los no tráfico de drogas ou na prostituição, contra toda forma de abuso físico, psicológico ou sexual que possa marcar suas vidas para sempre. Protegei nossos lares contra os ataques do inimigo de Deus, que busca destruir as famílias através da discórdia, da infidelidade, dos vícios, das influências malignas que entram sutilmente através dos meios de comunicação, corrompendo mentes e corações. Protegei-nos, Mãe Fortíssima, contra as forças ocultas do mal, contra toda bruxaria, feitiçaria, macumba, trabalhos espirituais malignos que pessoas invejosas possam ter feito contra nós, contra toda maldição que tenha sido pronunciada sobre nossas vidas ou sobre nossas famílias por gerações passadas. Quebrai, pelo poder do nome de Jesus e pela força de vossa intercessão maternal, todas as cadeias espirituais que nos prendem, todas as amarras invisíveis que limitam nossas vidas, todas as portas que foram abertas para o mal através de pecados nossos ou de nossos antepassados. Intercedei por nós, ó Nossa Senhora Aparecida, junto ao Divino Espírito Santo, para que Ele derrame seus santos dons sobre nossas vidas, capacitando-nos para vivermos em santidade e para cumprirmos a vontade divina em todos os momentos de nossa existência. Pedi ao Espírito Consolador que nos conceda o dom da sabedoria para distinguirmos o bem do mal, a verdade do erro, o que vem de Deus do que vem do tentador, o dom do entendimento para compreendermos as verdades da fé e vivermos segundo os ensinamentos de Cristo e de sua Igreja. O dom do conselho para sabermos orientar nossas próprias vidas e ajudar aqueles que nos pedem orientação em seus momentos de dúvida e indecisão. O dom da fortaleza para permanecermos fiéis a Deus, mesmo quando a fidelidade custar perseguições, zombarias, perdas materiais ou o próprio martírio. Pedi também que o Espírito Santo nos conceda o dom da ciência para conhecermos a Deus e suas obras criadas com verdadeiro amor contemplativo. O dom da piedade para cultivarmos autêntica devoção e intimidade com o Pai Celeste através da oração constante. O dom do santo temor de Deus para nunca presumirmos de sua misericórdia, mas para vivermos sempre conscientes de que daremos conta de cada ato,
palavra e pensamento no dia do juízo final. Intercedei, Mãe do Divino Espírito Santo, para que ele incendeie nossos corações com seu amor divino, transformando-nos em discípulos missionários ardorosos, capazes de irradiar ao nosso redor a luz do Evangelho e o calor da caridade cristã autêntica. Ó Mãe dolorosa e compassiva, Nossa Senhora Aparecida, vós que permanecestes de pé junto à cruz de vosso Filho Jesus, contemplando com vosso coração traspassado de dor todo o sofrimento do Redentor, vós que experimentastes na própria carne maternal a angústia suprema de ver morrer aquele que era toda a vossa vida, toda a vossa alegria, toda a vossa esperança, dignai-vos olhar com maternal compaixão para as dores que hoje dilaceram nossos corações e nos fazem gemer sob o peso de cruzes que parecem pesadas demais para nossas forças limitadas. Ó Mãe, que conhecestes a dor em sua forma mais aguda e penetrante, vós sabeis melhor do que ninguém o que significa sofrer, o que significa chorar lágrimas que parecem não ter fim, o que significa sentir o coração partido em 1000 pedaços por golpes que a vida nos desfere quando menos esperamos. Por isso mesmo, com a confiança de filhos que sabem encontrar em sua mãe o colo acolhedor e o consolo verdadeiro, vimos hoje depositar em vosso coração imaculado todas as nossas dores, todas as nossas lágrimas, todas as nossas feridas abertas que sangram sem cessar, certos de que não nos recusareis o bálsamo de vossa consolação maternal. Ó Nossa Senhora Aparecida, intercedei por todos nós que experimentamos a dor dilacerante da perda de pessoas amadas que partiram desta vida, deixando em nossos corações um vazio impossível de preencher. Intercedei pelas mães que enterraram seus filhos e sentem que enterraram junto com eles toda a razão de viver, pelas que acordam cada manhã esperando ouvir a voz daquele filho que nunca mais voltará, pelas que visitam túmulos frios, carregando flores e lágrimas que não conseguem estancar mesmo depois de anos de ausência. Intercedei pelos pais que perderam seus filhos ainda crianças ou jovens, ceifados pela violência brutal que assola nossas cidades, arrebatados por acidentes trágicos que destruíram famílias inteiras em segundos, levados por doenças cruéis que não respeitaram a inocência da idade, nem as súplicas desesperadas de pais impotentes diante da morte. Intercedei pelos filhos órfãos que crescem sem o amor, sem a orientação, sem a proteção de seus pais, carregando em suas almas de crianças uma tristeza que não deveriam conhecer, uma solidão que machuca mais profundamente do que qualquer dor física, uma saudade que os acompanhará por toda a vida. Intercedei pelos viúvos e viúvas que perderam seus companheiros de jornada e agora caminham solitários por estradas que deveriam ter percorrido juntos até o fim, pelos que dormem abraçados a travesseiros molhados de lágrimas, lembrando do calor daquele corpo amado que agora jaz frio em sepultura, pelos que olham fotos antigas e sentem o peito apertar com a consciência dolorosa de que aqueles momentos felizes nunca mais voltarão. Intercedei, ó Mãe das Dores, por todos aqueles que sofrem a agonia lenta e cruel de doenças graves que consomem seus corpos dia após dia, roubam-lhes as forças, a dignidade, a esperança de dias melhores. Intercedei pelos que foram diagnosticados com câncer e enfrentam tratamentos agressivos que provocam sofrimentos quase insuportáveis, pelos que perderam seus cabelos, seu peso, sua vitalidade, sua aparência anterior e, junto com isso, perderam também parte de sua autoestima e de sua alegria de viver. Intercedei pelos que convivem com doenças autoimunes, que transformam seus próprios corpos em campos de batalha, onde o sistema de defesa ataca órgãos e tecidos saudáveis, provocando dores constantes e debilitação progressiva.
Intercedei pelos portadores de doenças neurológicas degenerativas que veem suas capacidades mentais e físicas deteriorarem-se gradualmente, pelos que sabem que chegarão ao ponto de não reconhecer mais seus próprios familiares, de não conseguir mais realizar as tarefas mais simples do cotidiano, de depender totalmente de outros para sua higiene, alimentação e locomoção. Intercedei pelos diabéticos que lutam diariamente para controlar sua glicemia, enfrentando restrições alimentares severas e o risco constante de complicações graves, pelos hipertensos que convivem com o medo de um derrame ou infarto que pode acontecer a qualquer momento, pelos cardiopatas que sentem o coração falhar e sabem que cada dia pode ser o último. Intercedei pelos que sofrem com dores crônicas que a medicina não consegue aliviar adequadamente, pelos que tomam remédios fortíssimos que provocam efeitos colaterais terríveis, mas não eliminam completamente o sofrimento, pelos que já passaram por inúmeras cirurgias sem obter a cura esperada e já perderam a esperança de algum dia voltarem a viver sem dor. Intercedei, ó Mãe Consoladora, por todos aqueles que experimentam o sofrimento psíquico e emocional, que muitas vezes é ainda mais doloroso do que as enfermidades físicas, porque não é visível aos olhos alheios e frequentemente não é compreendido nem mesmo pelos familiares mais próximos. Intercedei pelos que vivem aprisionados nas grades invisíveis da depressão profunda, pelos que acordam cada manhã sem forças para sair da cama, sem motivação para enfrentar mais um dia, sem conseguir enxergar qualquer razão para continuar existindo neste mundo que lhes parece escuro, hostil, vazio de sentido. Intercedei pelos que contemplam o suicídio como única saída para uma dor emocional que se tornou insuportável, pelos que já fizeram tentativas de tirar a própria vida e foram salvos no último momento, mas continuam lutando contra pensamentos suicidas que os assaltam a cada instante. Intercedei pelos que sofrem com transtornos de ansiedade, que transformam cada momento em uma experiência de angústia paralisante, pelos que vivem em estado de alerta constante, esperando catástrofes que nunca chegam, mas que sua mente doentia apresenta como iminentes e inevitáveis, pelos que têm ataques de pânico que os fazem sentir que estão morrendo, que o coração vai explodir, que vão enlouquecer, que perderão completamente o controle sobre si mesmos. Intercedei pelos portadores de transtorno bipolar que oscilam entre momentos de euforia descontrolada e períodos de depressão devastadora, sem conseguir encontrar equilíbrio emocional, sem conseguir manter relacionamentos estáveis, sem conseguir planejar o futuro porque não sabem em que estado emocional estarão amanhã. Intercedei pelos que desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático após experiências horríveis de violência, abuso, guerra, acidentes graves ou catástrofes naturais, pelos que vivem atormentados por memórias intrusivas que não conseguem apagar, por pesadelos recorrentes que transformam suas noites em experiências de terror, por flashbacks que os fazem reviver repetidamente os piores momentos de suas vidas. Intercedei, ó Nossa Senhora Aparecida, por todos aqueles que carregam em suas almas o peso esmagador da culpa, do remorso, da vergonha por pecados cometidos no passado, e que continuam atormentando suas consciências, apesar de já terem sido confessados e perdoados sacramentalmente. Intercedei pelos que cometeram abortos e vivem com a dor dilacerante de ter tirado a vida de seus próprios filhos, pelos que foram pressionados por circunstâncias difíceis ou por pessoas más a cometer este crime horrendo contra a vida inocente, e agora não conseguem perdoar a si mesmos, nem acreditar que Deus possa ter-lhes perdoado tamanho pecado. Intercedei pelas mulheres que sofrem em silêncio, carregando este segredo terrível, escondido no fundo de suas almas, que olham para outras crianças e imaginam como seria aquele filho que mataram, que calculam mentalmente a idade que ele teria se estivesse vivo,
que choram lágrimas amargas, especialmente nas datas que seriam seu aniversário. Intercedei pelos que traíram seus cônjuges, destruindo a confiança e a intimidade de seus matrimônios, pelos que vivem atormentados pela culpa, mesmo depois de confessados e perdoados, pelos que veem nos olhos do cônjuge traído uma tristeza profunda que colocaram ali e não conseguem apagar. Intercedei pelos pais que falharam gravemente na educação de seus filhos, que foram ausentes quando deveriam ter estado presentes, que foram violentos quando deveriam ter sido pacientes, que foram omissos quando deveriam ter sido vigilantes. E agora, veem seus filhos perdidos em vícios, crimes, perdições diversas e sentem-se terrivelmente culpados por não terem sido os pais que deveriam ter sido. Intercedei pelos que roubaram, enganaram, caluniaram, prejudicaram gravemente outras pessoas. E agora não têm como reparar o mal que fizeram, pelos que carregam na consciência pesos que parecem não ter perdão nem possibilidade de reparação. Intercedei, ó Mãe misericordiosa, por todos aqueles que experimentam a dor profunda da solidão, do abandono, da rejeição por parte daqueles que deveriam amá-los e protegê-los. Intercedei pelas crianças rejeitadas por seus próprios pais, que crescem ouvindo que não foram desejadas, que foram um erro, um acidente infeliz que arruinou a vida de seus genitores. Crianças que nunca receberam um abraço carinhoso, uma palavra de afeto, um olhar de aprovação daqueles que lhes deram a vida. Intercedei pelos idosos abandonados em asilos por filhos ingratos, que não querem ser incomodados com a responsabilidade de cuidar dos pais em sua velhice, pelos que passam dias, semanas, meses sem receber uma única visita, sem ouvir a voz de um filho, sem ver o rosto de um neto, esperando solitariamente a morte, que lhes parece a única libertação desta solidão esmagadora. Intercedei pelas pessoas com deficiência que são tratadas como fardos insuportáveis por suas próprias famílias, que percebem nos olhos dos familiares o cansaço, a irritação, o desejo secreto de se verem livres deste peso que atrapalha seus planos e limita suas vidas. Intercedei pelos que foram traídos por amigos em quem confiavam cegamente, e descobriram que aqueles que consideravam irmãos eram, na verdade, falsos e interesseiros. Pelos que foram abandonados por cônjuges que juraram fidelidade até a morte, mas não tiveram coragem nem caráter para manter suas promessas quando surgiu alguém mais interessante, mais jovem, mais atraente. Intercedei pelos divorciados que vivem o luto de um relacionamento que morreu, que sentem o coração partido ao ver a família desfeita, os filhos divididos, os sonhos destruídos, a casa que era lar transformada apenas em local de trânsito para retirada de objetos pessoais. Intercedei, ó Nossa Senhora Aparecida, por todos aqueles que vivem aprisionados em vícios que destroem suas vidas, suas famílias, suas carreiras, sua dignidade, mas que não conseguem libertar-se por suas próprias forças destes grilhões terríveis que os escravizam. Intercedei pelos alcoólatras que começaram bebendo socialmente e foram sendo progressivamente dominados pelo álcool, até o ponto de não conseguirem mais passar um único dia sem beber. Pelos que perderam empregos, famílias, saúde por causa da bebida, mas continuam prisioneiros deste vício maldito. Pelos que já fizeram inúmeras promessas de parar de beber, já participaram de tratamentos diversos, já frequentaram grupos de apoio, mas sempre voltam a recair na escravidão do álcool. Intercedei pelos dependentes de drogas que vivem em função da próxima dose, que roubam da própria família para sustentar o vício, que se prostituem, que cometem crimes graves, que perdem completamente sua dignidade humana, dominados pela necessidade insaciável da droga.
Intercedei pelos jovens que foram aliciados por traficantes e agora estão presos numa teia, da qual não conseguem sair porque sabem que se tentarem abandonar o tráfico, serão mortos sem piedade. Pelos que já viram amigos sendo executados brutalmente e vivem com o medo constante de serem os próximos. Intercedei pelos viciados em pornografia que foram capturados pelas imagens impuras disponíveis na internet e agora não conseguem mais controlar seus impulsos. Pelos que vivem uma vida dupla, sendo pessoas respeitáveis durante o dia, mas escravos de vícios degradantes durante a noite, pelos que já destruíram seus matrimônios por causa deste vício que mata o amor verdadeiro e reduz as relações humanas a mero instrumento de prazer egoísta. Intercedei pelos que desenvolveram vícios em jogos de azar e perderam tudo, pelos que endividaram suas famílias, perseguindo o sonho impossível de recuperar no próximo jogo tudo o que já perderam, pelos que mentem compulsivamente para esconder o vício, até que já não há mais como esconder a ruína financeira que provocaram. Intercedei, ó Mãe dolorosa, por todos aqueles que vivem situações de injustiça, opressão, exploração, violência que clamam aos céus por reparação e vingança divina. Intercedei pelas vítimas de violência doméstica que vivem aprisionadas em relacionamentos abusivos, que apanham regularmente de cônjuges violentos, que são humilhadas psicologicamente todos os dias, mas não têm coragem de denunciar, nem forças para sair desta situação por medo, por dependência financeira, por pressão social ou familiar. Intercedei pelas mulheres estupradas que carregam em seus corpos e almas as marcas terríveis desta violência brutal, que não conseguem mais relacionar-se normalmente com homens, que vivem com nojo de si mesmas, embora a culpa não seja delas, que foram revitimizadas por sistemas judiciais insensíveis que as tratam como culpadas em vez de vítimas. Intercedei pelas crianças abusadas sexualmente por pessoas em quem confiavam, por pais, padrastos, tios, avós, vizinhos, professores, sacerdotes, crianças que tiveram sua inocência roubada brutalmente, que foram ameaçadas para não contar o que sofriam, que cresceram sentindo-se sujas, culpadas, envergonhadas, embora fossem vítimas inocentes de adultos perversos e criminosos. Intercedei pelos trabalhadores explorados que recebem salários miseráveis em troca de jornadas extenuantes, que vivem em condições análogas à escravidão em fazendas, fábricas, obras de construção civil, que são tratados como animais de carga por patrões cruéis e gananciosos. Intercedei pelas vítimas de discriminação racial, de preconceito por causa de sua cor, de sua origem, de sua aparência física, pelos que são sistematicamente preteridos em oportunidades de trabalho, educação, promoção social, simplesmente por não terem a cor de pele considerada adequada pela sociedade racista. Intercedei pelos refugiados que fugiram de guerras, perseguições, miséria extrema em seus países de origem e agora vivem como apátridas, sem documentos, sem direitos, sem dignidade, explorados, humilhados, tratados como invasores indesejados em terras estrangeiras, onde buscaram apenas uma oportunidade de sobreviver. Ó gloriosa e poderosíssima Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Rainha dos anjos e dos santos, vencedora de todas as batalhas espirituais, terror dos demônios e refúgio, seguro dos pecadores, agora que já colocamos diante de vossa maternal presença todas as nossas dores, lágrimas, angústias e sofrimentos, agora que abrimos completamente nossos corações feridos, confiando em vossa compaixão infinita, ousamos elevar nossos olhos suplicantes ao vosso rosto misericordioso e clamar com todas as forças de nossa alma pela vossa intercessão poderosa, que tudo alcança junto ao trono da Santíssima Trindade. Ó Mãe, onipotência suplicante, vós que tendes nas mãos as chaves dos tesouros divinos,
Vós que podeis obter de vosso Filho Jesus tudo quanto pedis, porque ele jamais recusa qualquer pedido que brota de vosso coração imaculado, dignai-vos interceder neste momento por cada uma das necessidades que apresentamos, por cada súplica que elevamos, por cada graça que imploramos com a confiança de filhos que sabem do poder imenso de sua Mãe Celestial. Sabemos, ó Senhora, que nada é impossível para Deus e que vossa intercessão maternal move o próprio coração do Pai Eterno a derramar suas misericórdias sobre nós, miseráveis pecadores que tantas vezes ofendemos a divina majestade, mas que agora recorremos arrependidos e confiantes à vossa proteção maternal, certos de que não seremos confundidos em nossa esperança. Ó Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, junto ao vosso divino Filho Jesus Cristo, para que ele derrame sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, as graças abundantes de sua infinita misericórdia, transformando completamente nossa situação, mudando nossa história, abrindo caminhos onde só enxergamos muros intransponíveis, criando possibilidades onde só vemos impossibilidades humanas. Rogai por nós para que o Senhor Jesus estenda sua mão poderosa sobre cada problema que nos aflige, sobre cada enfermidade que nos consome, sobre cada situação financeira desesperadora que nos angustia, sobre cada relacionamento quebrado que nos faz sofrer, sobre cada vício que nos escraviza, sobre cada peso espiritual que nos oprime. Rogai, ó Mãe Intercessora, para que Jesus repita em nossas vidas os mesmos milagres que operou durante sua vida terrena, quando curava os enfermos com uma simples palavra ou toque de suas mãos sagradas, quando expulsava demônios com sua autoridade divina, quando multiplicava pães e peixes para alimentar multidões famintas, quando acalmava tempestades com seu poder sobre toda a criação, quando ressuscitava mortos, demonstrando seu domínio absoluto sobre a própria morte. Rogai para que ele faça também em nós maravilhas que glorifiquem o nome do Pai Celeste e manifestem aos homens de hoje que Deus continua vivo, presente, atuante na história humana, através de sinais prodigiosos que confirmam a verdade do Evangelho e fortalecem a fé de seu povo. Rogai por nós, ó Mãe poderosíssima, para que todas as enfermidades que nos afligem sejam curadas pelo poder taumatúrgico de Jesus Cristo, médico divino e restaurador de toda a natureza humana decaída. Rogai para que os tumores malignos que crescem em corpos de tantos irmãos e irmãs nossos sejam milagrosamente dissolvidos, desaparecendo completamente sem deixar vestígios, surpreendendo médicos e cientistas que não encontrarão explicação natural para curas tão extraordinárias. Rogai para que células cancerígenas que se multiplicam descontroladamente, destruindo órgãos vitais, sejam simplesmente aniquiladas pelo toque curador de Jesus, que os exames médicos realizados após nossas orações mostrem resultados incompreensivelmente positivos, que os médicos sejam forçados a reconhecer que estão diante de curas que ultrapassam completamente as possibilidades da ciência médica. Rogai para que diabéticos sejam curados, regenerando completamente seu pâncreas, que voltará a produzir insulina normalmente, que hipertensos vejam sua pressão arterial normalizar-se definitivamente sem necessidade de medicamentos contínuos, que cardiopatas tenham seus corações restaurados, funcionando perfeitamente como corações de pessoas jovens e saudáveis. Rogai para que cegos recuperem a visão, contemplando pela primeira vez em anos ou pela primeira vez na vida a luz do sol e os rostos de seus entes queridos. Que surdos voltem a ouvir sons que já haviam esquecido ou que nunca tinham escutado antes. Que mudos recuperem a fala, pronunciando palavras de louvor e gratidão a Deus. Que paralíticos se levantem de suas camas ou cadeiras de rodas e caminhem surpreendendo todos os que os conheciam.
Rogai, ó Mãe intercessora de curas impossíveis, para que doenças neurológicas degenerativas sejam completamente revertidas, contrariando todos os prognósticos médicos, que pessoas com Alzheimer recuperem completamente sua memória e suas capacidades cognitivas, que portadores de Parkinson vejam cessarem os tremores e recuperem total controle de seus movimentos, que vítimas de derrames cerebrais recuperem integralmente todas as funções perdidas. Rogai por nós, ó Nossa Senhora Aparecida, para que o Senhor Jesus quebre todas as cadeias espirituais que nos prendem, todas as maldições que pesam sobre nossas vidas e nossas famílias, todas as amarras invisíveis que limitam nosso crescimento espiritual e material, todas as portas que foram abertas para o maligno através de pecados de feitiçaria, ocultismo, espiritismo, idolatria cometidos por nós mesmos ou por nossos antepassados. Rogai para que o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário lave completamente nossa árvore genealógica, purificando nossa linhagem familiar de todas as contaminações espirituais transmitidas de geração em geração, rompendo pactos demoníacos que possam ter sido feitos por nossos pais, avós, bisavós consciente ou inconscientemente. Rogai para que o nome santíssimo de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, seja invocado sobre nossas vidas, destruindo toda a obra das trevas, todo o trabalho de macumba, toda bruxaria, todo olho gordo, toda inveja, todo ódio que pessoas más tenham dirigido contra nós, tentando nos prejudicar espiritualmente. Rogai para que anjos poderosos enviados por Deus cerquem nossas casas, nossas famílias, nossos locais de trabalho, formando muros de proteção espiritual intransponíveis por qualquer força demoníaca, que o arcanjo São Miguel, com sua espada flamejante, expulse de nossas vidas todos os espíritos malignos que tentam nos assediar, oprimir, possuir ou influenciar negativamente. Rogai para que sejamos libertos de toda a opressão demoníaca que se manifesta através de pensamentos obsessivos de suicídio, blasfêmias involuntárias contra Deus, impulsos violentos contra nós mesmos ou contra outros, comportamentos compulsivos autodestrutivos que não conseguimos controlar por nossas próprias forças. Rogai para que casas que estão sendo perturbadas por manifestações de poltergeist, aparições assustadoras, barulhos inexplicáveis, movimentação de objetos, sensações opressivas de presença maligna, sejam completamente purificadas e consagradas ao Sagrado Coração de Jesus e ao vosso Imaculado Coração, tornando-se santuários domésticos onde só habitem paz, amor, alegria e bênçãos divinas. Rogai por nós, ó Mãe Providencial, para que o Senhor Jesus abra portas de oportunidades profissionais que pareciam eternamente fechadas, que coloque em nossos caminhos pessoas influentes que possam nos ajudar a conquistar as posições que tanto desejamos e necessitamos, que nos conceda sabedoria e discernimento para identificar e aproveitar as oportunidades que Ele próprio coloca diante de nós. Rogai para que desempregados encontrem trabalhos dignos e bem remunerados que lhes permitam sustentar suas famílias com dignidade, que estudantes sejam aprovados nos concursos públicos que prestam mesmo quando a concorrência é brutal e as chances humanamente parecem mínimas, que empresários em dificuldades vejam seus negócios prosperarem milagrosamente, atraindo novos clientes e gerando lucros inesperados, que profissionais competentes, mas não reconhecidos, recebam finalmente a valorização e a promoção que merecem. Rogai para que dívidas que parecem impagáveis sejam milagrosamente quitadas através de recursos inesperados que Deus providenciará de formas que nem sequer conseguimos imaginar, que credores se mostrem dispostos a negociar condições mais favoráveis de pagamento,
que processos de execução sejam suspensos, dando tempo para a reorganização financeira. Que heranças bloqueadas há anos sejam finalmente liberadas, resolvendo problemas financeiros prementes. Rogai para que a divina providência multiplique os poucos recursos que temos, assim como Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que o dinheiro que ganhamos renda muito mais do que seria naturalmente possível, que consigamos pagar todas as nossas contas e ainda sobre para a poupança e para ajudar quem precisa mais do que nós. Rogai para que investimentos que fizemos e que pareciam perdidos sejam recuperados com lucros inesperados, que negócios que estavam fracassando comecem subitamente a prosperar de maneira inexplicável aos olhos humanos, que ideias empreendedoras que guardamos no coração encontrem os investidores e parceiros certos para serem concretizadas, transformando-se em empresas prósperas e abençoadas. Rogai por nós, ó Nossa Senhora Aparecida, para que o Espírito Santo derrame seus dons de cura sobre nossos relacionamentos feridos, sobre nossos casamentos em crise, sobre nossas famílias divididas e desunidas, restaurando o amor onde reina o ódio, restabelecendo a comunhão onde prevalece a divisão, reconstruindo pontes de diálogo onde só existem muros de silêncio e ressentimento. Rogai para que casais à beira da separação redescubram o amor que um dia os uniu no sacramento do matrimônio, que voltem a olhar um para o outro com os olhos do início do namoro, quando tudo era encantamento e paixão, que reencontrem a capacidade de perdoar ofensas que pareciam imperdoáveis, que aprendam novamente a dialogar com paciência e respeito, superando orgulhos e imaturidades que destroem relacionamentos. Rogai para que esposas que sofrem caladas com maridos infiéis, violentos, viciados ou irresponsáveis, vejam seus cônjuges completamente transformados pela graça divina, convertidos sinceramente, tornando-se os homens de Deus que deveriam ser, assumindo suas responsabilidades familiares, tratando suas esposas com o amor e respeito que elas merecem, tornando-se pais presentes e dedicados para seus filhos. Rogai para que filhos rebeldes, que abandonaram os caminhos da fé e da retidão moral, voltem arrependidos para a casa paterna, como o filho pródigo da parábola evangélica, que larguem as drogas que estão destruindo suas vidas, que abandonem as companhias perniciosas que os estão levando para a perdição, que recuperem o amor e o respeito por seus pais que tanto choram e sofrem por eles. Rogai para que pais ausentes e negligentes despertem para suas responsabilidades parentais antes que seja tarde demais, que assumam o papel de educadores e formadores que Deus lhes confiou ao lhes dar filhos, que invistam tempo e afeto na convivência familiar, que é mais importante do que qualquer sucesso profissional ou conquista material. Rogai para que irmãos brigados há anos, por questões de herança ou por ofensas trocadas em momentos de raiva, se reconciliem, perdoando-se mutuamente, que famílias divididas por disputas mesquinhas se reunifiquem, celebrando juntas novamente as datas importantes, que o espírito de amor fraterno volte a reinar, onde prevaleciam ciúmes, invejas, competições destrutivas. Rogai por nós, ó Mãe Fortíssima, para que o Senhor Jesus nos conceda fortaleza sobrenatural para vencermos nossas lutas espirituais, para resistirmos às tentações que nos assaltam diariamente, para perseverarmos no caminho da santidade, mesmo quando tudo parece conspirar para nos fazer desistir e voltar aos caminhos do pecado. Rogai para que sejamos libertos dos vícios que nos escravizam há tanto tempo, que o poder de Jesus quebre as correntes do alcoolismo, da dependência química, da pornografia, do jogo compulsivo, de todos os comportamentos aditivos que destroem nossas vidas e nossas famílias.
Rogai para que nunca mais toquemos em bebidas alcoólicas, se o álcool se tornou nosso senhor e nosso tirano, que nunca mais usemos drogas que nos transformam em escravos miseráveis dispostos a qualquer crime para conseguir a próxima dose, que nunca mais acessemos conteúdos pornográficos que corrompem nossas mentes e matam nossa capacidade de amar verdadeiramente, que nunca mais entremos em casas de jogos que já nos fizeram perder tudo e quase destruíram completamente nossas famílias. Rogai para que a graça divina seja mais forte do que qualquer vício, que o amor de Deus preencha os vazios que tentávamos preencher com substâncias e comportamentos que só nos escravizavam cada vez mais, que encontremos em Cristo a verdadeira satisfação que buscávamos inutilmente em prazeres fugazes e destrutivos. Rogai para que tenhamos perseverança na vida de oração que alimenta nossa vida espiritual, que nunca abandonemos a prática da confissão sacramental, que nos purifica e fortalece, que permaneçamos fiéis à participação dominical na Santa Missa, onde recebemos o próprio Cristo Eucarístico como alimento de nossas almas, que cultivemos devoção filial a vós, Maria Santíssima, através do Santo Rosário rezado diariamente, meditando os mistérios da vida de Cristo e vossa. Rogai para que sejamos verdadeiros discípulos, missionários de Jesus Cristo, não apenas cristãos de fachada que vão à igreja uma vez por semana, mas vivem durante toda a semana como pagãos, mas cristãos autênticos que testemunham sua fé através de palavras e principalmente através de ações concretas de caridade e justiça. Rogai por nós, ó Nossa Senhora Aparecida, para que o Senhor Jesus nos use como instrumentos de sua paz, de seu amor, de sua misericórdia no mundo de hoje, tão necessitado de sinais concretos da presença de Deus. Rogai para que sejamos sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos chamou a ser. Que nossa vida cristã autêntica atraia outros para Cristo. Que nosso testemunho de fé coerente e alegre seja evangelização silenciosa, mas eloquente para todos os que nos conhecem. Rogai para que tenhamos coragem de professar nossa fé publicamente, mesmo num mundo cada vez mais hostil aos valores cristãos. Que não tenhamos vergonha de nos declararmos seguidores de Cristo, mesmo quando isso nos custar zombarias, perseguições, perda de oportunidades profissionais ou exclusão social. Rogai para que sejamos generosos no serviço aos mais pobres e necessitados, reconhecendo em cada irmão sofredor o próprio rosto de Cristo crucificado, que nos disse que tudo o que fizéssemos ao menor de seus irmãos seria a Ele mesmo que estaríamos fazendo. Rogai para que saibamos partilhar nosso pão com os famintos, nosso teto com os sem teto, nosso tempo com os solitários, nossa escuta com os aflitos, nossa companhia com os doentes e prisioneiros, cumprindo assim as obras de misericórdia corporais e espirituais que Jesus nos ensinou e que serão o critério definitivo de julgamento no último dia. Rogai para que sejamos pacificadores em nossos ambientes familiares, profissionais e sociais, levando reconciliação onde há divisão, promovendo diálogo onde há conflito, construindo pontes onde outros constroem muros, semeando amor onde outros semeiam ódio. Rogai para que sejamos defensores intransigentes da vida humana, desde a concepção até a morte natural. Que lutemos contra a cultura de morte que promove o aborto, a eutanásia, a pena de morte, as guerras injustas, a violência em todas as suas formas, que construamos uma civilização do amor, onde cada pessoa seja respeitada em sua dignidade inalienável de imagem e semelhança de Deus. Ó Dulcíssima e Amabilíssima Nossa Senhora Aparecida, Mãe do amor divino e Mãe de todos os homens, ao chegar
chegarmos ao final desta longa jornada de oração, na qual abrimos completamente nossos corações diante de vossa maternal presença, desejamos agora elevar a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo um hino de gratidão antecipada por todas as graças que certamente receberemos através de vossa poderosíssima intercessão. Cremos firmemente, ó Mãe querida, que tudo quanto pedimos, segundo a vontade divina, já foi concedido no coração misericordioso de Deus, mesmo antes que as palavras de nossa súplica chegassem aos vossos ouvidos maternais. Pois nosso Pai Celeste conhece nossas necessidades antes mesmo que as expressemos, e já preparou para nós bênçãos muito maiores e melhores do que aquelas que conseguimos imaginar ou pedir. Confiamos plenamente que vossa intercessão maternal junto ao trono da graça divina é sempre eficaz, sempre poderosa, sempre vitoriosa. Pois Jesus Cristo, vosso Filho, jamais recusa qualquer pedido que brota de vosso coração imaculado, que é um só coração com o dele. Por isso mesmo, com a certeza inabalável de filhos que conhecem o amor infinito de sua mãe e a onipotência suplicante que ela possui junto a Deus, agradecemos desde já todas as maravilhas que o Senhor realizará em nossas vidas através de vossa intercessão bendita. Agradecemos-vos, ó Nossa Senhora Aparecida, porque sabemos que neste exato momento estais apresentando todas as nossas súplicas ao vosso divino Filho Jesus Cristo, colocando diante dele com vosso amor maternal cada necessidade que expressamos, cada dor que compartilhamos, cada lágrima que derramamos ao longo desta oração. Agradecemos porque vós, que sois mãe, conheceis perfeitamente a arte de tocar o coração de um filho, de apresentar-lhe pedidos de tal maneira que ele não possa recusar, de mover sua compaixão para que ele se apiede de nós e nos conceda tudo quanto necessitamos para nossa felicidade temporal e eterna. Agradecemos porque assim como nas bodas de Caná intercedestes pelos noivos que estavam em situação embaraçosa por falta de vinho e Jesus atendeu vosso pedido, antecipando sua hora e realizando seu primeiro milagre público, também agora intercedeis por cada um de nós que estamos em situações difíceis, angustiantes, desesperadoras aos olhos humanos. E Jesus certamente atenderá a vossa intercessão maternal, realizando em nossas vidas milagres que manifestarão sua glória e fortalecerão nossa fé. Agradecemos, porque vós não apenas intercedeis por nós uma única vez, mas intercedeis continuamente, incessantemente, sem jamais desistir mesmo quando nós mesmos já perdemos a esperança. Porque vosso amor maternal é paciente, perseverante, incansável em buscar nosso bem e nossa salvação eterna. Agradecemos-vos antecipadamente, ó Mãe poderosíssima, por todas as curas físicas que já estão sendo operadas neste momento pelo poder taumatúrgico de Jesus Cristo, em resposta à vossa intercessão maternal. Agradecemos pelas células cancerígenas que estão sendo milagrosamente destruídas neste exato instante nos corpos de tantos irmãos e irmãs enfermos que a vós recorreram com fé suplicante. Pelos tumores malignos que começam a regredir, contrariando todos os prognósticos médicos, pelas metástases que simplesmente desaparecem sem explicação científica plausível, deixando médicos perplexos diante de exames que mostram resultados impossíveis segundo o conhecimento humano. Agradecemos pelos corações doentes que estão sendo restaurados, recuperando seu ritmo normal e sua força de bombeamento, pelos pâncreas que voltam a produzir insulina, normalizando a glicemia de diabéticos que já não esperavam mais viver sem injeções diárias, pelas artérias obstruídas que se desobstruem, permitindo que o sangue volte a circular livremente, levando oxigênio e nutrientes a todos os tecidos e órgãos.
Agradecemos pelos cérebros afetados por derrames que recuperam milagrosamente suas funções perdidas, pelas células nervosas que se regeneram, contrariando o dogma científico de que neurônios mortos não se regeneram, pelos portadores de doenças neurológicas degenerativas que experimentam reversão completa de seus sintomas, surpreendendo neurologistas que os acompanham há anos. Agradecemos pelos cegos que, neste momento, estão recuperando a visão, contemplando pela primeira vez em anos a luz do sol e os rostos queridos de seus familiares. Pelos surdos que voltam a ouvir sons que já haviam esquecido ou que nunca tinham escutado antes, incluindo a voz dos próprios filhos. Pelos mudos que recuperam a fala, pronunciando palavras de louvor e gratidão ao Deus que opera maravilhas através da intercessão de sua Mãe Santíssima. Pelos paralíticos que se levantam de camas e cadeiras, de rodas, caminhando firmes para espanto de todos que os conheciam e os consideravam casos perdidos. Agradecemos, ó Mãe intercessora de curas impossíveis, porque sabemos que o poder de Deus, manifestado através de vossa intercessão, não conhece limites nem impossibilidades, que para Deus não existem doenças incuráveis, nem situações sem solução, que Ele pode realizar em segundos, através de milagres, o que a medicina levaria anos para conseguir ou nunca conseguiria alcançar. Agradecemos-vos, ó Nossa Senhora Aparecida, por todas as libertações espirituais que estão acontecendo neste momento em resposta à vossa intercessão junto ao Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder sobre as forças do mal. Agradecemos porque maldições geracionais que pesavam sobre famílias inteiras há décadas ou séculos estão sendo quebradas definitivamente pelo poder do sangue precioso de Cristo aplicado através de vossa mediação maternal, porque amarras espirituais que prendiam vidas inteiras, limitando conquistas, bloqueando bênçãos, impedindo o crescimento, estão sendo rompidas como se fossem fios de linha diante da força divina, porque portas abertas para o maligno através de pecados de ocultismo, espiritismo, feitiçaria, idolatria estão sendo fechadas e seladas com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agradecemos porque trabalhos de macumba, bruxaria, magia negra feitos contra nós por pessoas invejosas e mal intencionadas estão sendo desfeitos e revertidos contra aqueles que nos desejavam mal. Porque toda flecha lançada contra nossas vidas está voltando para o aljava de onde saiu sem nos atingir, protegidos, que estamos pelo manto sagrado de Maria Santíssima. Agradecemos porque demônios que oprimiam nossas vidas através de pensamentos obsessivos, impulsos destrutivos, comportamentos compulsivos, estão sendo expulsos neste momento pelo poder do nome de Jesus invocado através da intercessão de Maria. Porque espíritos malignos que perturbavam nossas casas através de manifestações assustadoras estão sendo obrigados pelo arcanjo São Miguel a fugir para sempre daqueles ambientes que agora se tornam santuários domésticos consagrados aos sagrados corações de Jesus e Maria. Agradecemos porque pessoas que viviam sob opressão demoníaca severa experimentam neste momento a sensação maravilhosa de liberdade espiritual, o alívio imenso de verem-se livres de pesos que carregavam há tanto tempo, a alegria indescritível de respirarem ares puros depois de tanto tempo sufocados por atmosferas espirituais pesadas e opressivas. Agradecemos, ó Mãe vencedora de Satanás, porque vós esmagais a cabeça da serpente infernal cada vez que intercedeis por vossos filhos, porque diante de vossa presença maternal todos os demônios fogem aterrorizados, porque vosso nome pronunciado com fé e devoção tem poder para afugentar todas as forças das trevas. Agradecemos-vos antecipadamente, ó Mãe providencial,
por todas as bênçãos materiais e financeiras que começam a se manifestar em nossas vidas através de vossa intercessão junto ao Pai Celeste, que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, que possui os rebanhos sobre milhares de colinas, que sustenta toda criatura viva e certamente cuidará de seus filhos que a Ele recorrem com confiança filial. Agradecemos pelas portas de emprego que se abrem para desempregados que já haviam perdido toda a esperança de conseguir trabalho digno, pelas ofertas de emprego que surgem exatamente quando os recursos financeiros já estavam completamente esgotados e não se sabia como pagar as contas do mês seguinte, pelas promoções inesperadas que elevam salários, permitindo finalmente viver com mais tranquilidade e dignidade. Agradecemos pelos negócios que começam a prosperar milagrosamente depois de anos de vacas magras, pelos clientes novos que aparecem providencialmente justo quando mais eram necessários, pelas vendas que se multiplicam surpreendendo empresários que já consideravam fechar suas empresas por falta de faturamento suficiente. Agradecemos pelas dívidas que conseguiremos quitar muito mais rapidamente do que seria humanamente possível, graças a recursos inesperados que Deus providenciará de formas que nem sequer conseguíamos imaginar, pelos credores que se mostram surpreendentemente dispostos a negociar condições mais favoráveis de pagamento, quando antes eram intransigentes e ameaçadores, pelos processos judiciais de execução que são suspensos ou cancelados, abrindo espaço para reestruturação financeira completa. Agradecemos pelas heranças bloqueadas que finalmente são liberadas, resolvendo problemas financeiros que pareciam insolúveis, pelos investimentos que rendem muito acima do esperado, multiplicando pequenas quantias em recursos abundantes, pelas economias que conseguiremos fazer apesar de todas as dificuldades, porque Deus fará nosso pouco dinheiro render muito além do normal. Agradecemos, ó Mãe Providencial, porque assim como cuidastes da Sagrada Família de Nazaré, provendo tudo quanto necessitavam Jesus e José, também cuidais de nossas famílias, obtendo do Pai Celeste todas as provisões necessárias para nossa subsistência digna. Agradecemos-vos, ó Nossa Senhora Aparecida, por todas as restaurações familiares e relacionais que estão ocorrendo através de vossa intercessão maternal junto ao Espírito Santo, que é o grande restaurador de todas as coisas. Agradecemos pelos casamentos à beira do abismo, que estão sendo salvos pelo toque divino, que reacende o amor onde só havia frieza e indiferença, pela paixão que retorna aos corações de cônjuges que já não sentiam mais nada um pelo outro, pelo desejo renovado de lutar pelo relacionamento em vez de simplesmente desistir e buscar recomeço com outra pessoa. Agradecemos pelos maridos infiéis que se arrependem sinceramente de suas traições e rompem definitivamente seus relacionamentos extraconjugais, voltando arrependidos para seus lares, dispostos a reconquistar a confiança de suas esposas traídas, pelas esposas que encontram forças sobrenaturais para perdoar adultérios que as feriram profundamente e dar nova chance aos maridos que as atraiçoaram. Agradecemos pelos esposos violentos que são transformados pela graça divina, deixando de agredir suas esposas e filhos para tornarem-se homens mansos e controlados emocionalmente, pelos alcoólatras e drogados que conseguem finalmente libertar-se de seus vícios, deixando de ser fontes de sofrimento para suas famílias e tornando-se provedores responsáveis e pais presentes. Agradecemos pelos filhos pródigos, que retornam arrependidos para a casa paterna, depois de temporadas desperdiçando suas vidas em vícios, crimes, companhias perniciosas e relacionamentos destrutivos, pelos jovens rebeldes que recuperam o respeito e o amor por seus pais,
pedindo perdão por tantas preocupações, lágrimas e noites sem dormir que causaram. Agradecemos por irmãos inimigos que se reconciliam, abraçando-se e chorando juntos depois de anos, sem se falarem por causa de disputas mesquinhas de herança ou por ofensas que pareciam imperdoáveis. Por famílias divididas que voltam a se reunir celebrando juntas datas importantes, redescobrindo a alegria da comunhão familiar que haviam perdido. Agradecemos pelos pais ausentes que despertam para suas responsabilidades, começando finalmente a investir tempo de qualidade com seus filhos que tanto necessitam de sua presença amorosa, pelas mães negligentes que abandonam vícios e comportamentos irresponsáveis para assumirem plenamente seu papel maternal. Agradecemos, ó Mãe da Sagrada Família de Nazaré, porque vós, que vivestes em família santa, sabeis da importância fundamental da comunhão familiar e intercedeis poderosamente para que nossas famílias sejam restauradas e se tornem pequenas igrejas domésticas onde reina o amor, o respeito, a fé e a paz de Cristo. Agradecemos-vos, ó Nossa Senhora Aparecida, por todas as conversões sinceras que estão acontecendo nos corações de tantos irmãos e irmãs afastados de Deus e da Igreja, através de vossa intercessão maternal que nunca desiste de nenhum filho, por mais perdido que pareça estar. Agradecemos pelos ateus que abrem seus corações para a possibilidade da existência de Deus, começando uma jornada de busca sincera da verdade que os conduzirá inevitavelmente aos pés de Cristo. Pelos agnósticos que deixam de lado suas dúvidas paralisantes e dão o salto de fé, confiando na revelação divina, mesmo sem compreender completamente todos os mistérios. Agradecemos pelos católicos nominais que acordam de sua letargia espiritual e começam a levar a sério sua fé, deixando de ser cristãos apenas de nome para tornarem-se verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Pelos que retornam à prática sacramental depois de anos ou décadas afastados, experimentando novamente a alegria de receber o perdão divino na confissão e de comungar o corpo de Cristo na Eucaristia. Agradecemos pelos jovens seduzidos por filosofias materialistas e relativistas que descobrem a verdade e a beleza da fé católica, abraçando-a com entusiasmo e dedicação surpreendentes, pelos intelectuais orgulhosos que se curvam humildemente diante da sabedoria divina, reconhecendo os limites da razão humana e a necessidade da fé. Agradecemos pelos pecadores endurecidos que experimentam a contrição perfeita dos próprios pecados, sentindo verdadeira dor por terem ofendido a Deus que tanto os ama, pelos que viviam em pecado mortal consciente e deliberado, mas resolvem mudar radicalmente de vida, abandonando comportamentos que os estavam conduzindo para a perdição eterna. Agradecemos pelos sacerdotes que recuperam o fervor sacerdotal inicial de suas ordenações, pelas religiosas e religiosos que renovam seus votos com convicção renovada, pelos leigos que assumem compromissos sérios de evangelização e serviço ao próximo. Agradecemos porque onde Maria passa derramando seu olhar maternal, sempre brotam conversões, vocações, santos, porque vossa presença maternal é sempre ocasião de graça e de transformação para todos os corações que se abrem à ação do Espírito Santo que vós atraís sobre as almas. Agradecemos-vos, ó Mãe querida, por todas as graças espirituais que nos serão concedidas ao longo de nossas vidas através de vossa contínua intercessão maternal junto à Santíssima Trindade. Agradecemos, porque nos conduzireis sempre pelos caminhos da santidade até o dia de nossa morte, porque nunca permitireis que nos desviemos definitivamente para a perdição eterna, porque vossa mão maternal nos recolocará no caminho certo cada vez que nossa fraqueza e nosso pecado nos fizerem desviar.
Agradecemos, porque aumentareis continuamente nossa fé, quando ela ameaçar fraquejar diante de provações e contradições. Porque fortalecereis nossa esperança quando ela estiver quase extinta sob o peso de sofrimentos prolongados. Porque mantereis acesa em nossos corações a chama da caridade divina, mesmo quando o egoísmo e a indiferença tentarem sufocá-la. Agradecemos, porque nos ensinareis a rezar quando não soubermos encontrar palavras para expressar nossas súplicas, porque rezareis por nós quando estivermos tão cansados que não conseguiremos sequer balbuciar uma oração, porque vossa intercessão suprirá todas as nossas deficiências, tornando nossas pobres orações agradáveis aos ouvidos de Deus. Agradecemos, porque nos acompanhareis na hora terrível de nossa morte, expulsando de nossa cabeceira todos os demônios que tentarão nos desesperar, lembrando-nos de nossos pecados, porque apresentareis nossas almas diretamente ao vosso Filho Jesus, pedindo-lhe misericórdia para nossas misérias e fragilidades, porque intercedereis para que não passemos muito tempo no purgatório sofrendo as penas devidas por nossos pecados já perdoados. Agradecemos porque um dia nos recebereis na glória eterna do céu, onde louvaremos para sempre a Santíssima Trindade, e vos louvaremos a vós também, ó Mãe bendita, por toda a eternidade sem fim, cantando vossas misericórdias e vossa fidelidade maternal, que nunca nos abandonou durante nossa peregrinação terrestre. Ó gloriosa Nossa Senhora Aparecida, aceitai esta longa oração que vos dirigimos com tanto amor e confiança filial, como prova de nossa devoção sincera ao vosso imaculado coração. Aceitai nossas pobres palavras como incenso suave que sobe até vossa presença maternal, agradando-vos e movendo vossa compaixão para intercederdes por nós. Aceitai nossas lágrimas como pérolas preciosas que depositamos aos vossos pés, rogando-vos que não as desprezeis, mas as recolhais em vosso coração, apresentando-as a Jesus junto com todas as nossas necessidades. Aceitai nossa consagração total a vós, renovada neste momento solene de oração, nossa entrega incondicional ao vosso coração imaculado como escravos de amor que desejam pertencer inteiramente a vós, para que vós nos conduzais sempre ao vosso Filho Jesus. Tomai posse completa de nossas vidas, de nossos corações, de nossas vontades, de tudo o que somos e temos. Fazei de nós aquilo que mais agradar ao Senhor. Transformai-nos segundo o modelo perfeito, que é o próprio Jesus Cristo, cujo coração era um só com o vosso. Fazei que vivamos sempre à sombra de vossa proteção maternal, nunca nos afastando de vossa presença amorosa. Que tenhamos vosso nome constantemente em nossos lábios, invocando-vos em cada necessidade, em cada perigo, em cada momento de alegria ou tristeza. Fazei que sejamos verdadeiros filhos vossos, não apenas de nome, mas por uma devoção autêntica que se manifeste através de uma vida cristã coerente e santa. Abençoai-nos, ó Mãe querida, fazendo sobre nós o sinal da cruz com vossa mão maternal. Cobri-nos com vosso manto protetor, guardando-nos de todo o mal físico, moral e espiritual. Mantende-nos sempre unidos ao vosso coração imaculado e ao sagrado coração de Jesus, até o dia em que pudermos finalmente contemplar-vos face a face na glória eterna do paraíso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. Mãe Aparecida, recebe agora tudo o que foi entregue nesta oração. Intercede por nós junto a Deus, levando nossas dores, nossas súplicas e nossos pedidos mais urgentes. Que aquilo que parecia impossível comece a se resolver. Que o que estava confuso encontre direção, que o coração saia desta oração mais leve, confiante e fortalecido. Se esta oração tocou você, escreva nos comentários,
Nossa Senhora Aparecida, intercede por nós. Eu vou rezar por cada intenção. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de intercessão e se inscreva no canal para continuar caminhando em oração. Que Nossa Senhora Aparecida siga intercedendo pela sua vida, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.